Eu confesso para os meus irmãos que me sinto mais uma vez honrado por Deus em poder estar junto com os meus irmãos, buscando a presença do Senhor, cultuando ao Senhor e se enchendo numa vigília de oração como esta. Eu louvo a Deus pela vida do nosso irmão Glaube, pela vida do nosso irmão Damião e todos os demais irmãos e irmãs. Eu quero dizer que eu amo todos vocês em Cristo Jesus e vocês são a minha família. Eu louvo a Deus por ter conhecido uma família abençoada e maravilhosa que são vocês, que eu tenho a certeza que assim como eu intercedo junto com a minha família por todos vocês, vocês também intercedem por mim e toda a minha família. E nesta hora eu vou estar compartilhando uma palavra que o Senhor colocar em meu coração, palavra essa que se encontra no Novo Testamento, Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu evangelista Mateus, capítulo de número 26. Vamos estar meditando dentro dos versos 36 ao 41. Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu o evangelista Mateus, capítulo 26, verso 36 ao 41. Verso 36 diz assim a palavra do Senhor. Em seguida, foi Jesus com eles a um lugar chamado Getsêmani e disse aos seus discípulos: assentai-vos aqui, enquanto eu vou ali orar. E, levando consigo a Pedro e aos seus 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se. Verso 38. Então lhes disse: a minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. Verso 39. Adiantando-se um pouco, prostou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: meu Pai, se possível, passe de mim este cálice. Todavia, não seja como eu quero, e sim como tu queres. Verso 40. E, voltando para os discípulos, achou-os dormindo e disse a Pedro: então, nem uma hora pudestes vós vigiar comigo? Verso 41, aqui eu encerro a leitura. Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Glória a Deus pela sua poderosa palavra. Estamos diante de um texto bastante conhecido da igreja, bastante conhecido de todos nós. Eu tenho a certeza que em algum momento todos nós já lemos esse texto, já ouvimos alguma mensagem dentro desse texto, já estudamos esse texto e etc. Então, é um texto bastante conhecido. Quando o evangelista Mateus ele narra esse fato, Jesus está prestes a ser entregue na mão dos pecadores e assim vim a padecer por amor de todos nós, não só a igreja, mas por amor de toda a humanidade. E lembrando que o próprio Jesus foi quem se entregou.
porque se ele não quisesse se entregar, ele não se entregaria. Mas, todavia, o propósito de Deus, a vontade de Deus, era que Jesus, Emanuel, Deus conosco, se entregasse por amor de toda a humanidade. E assim Jesus vai fazer. Mas enquanto eu meditava diante de Deus, naquilo que o Senhor, primeiramente, queria falar comigo, mas também me usar para a ministração desta palavra, o Senhor ministrou algo em meu coração. E ali, quando o Senhor ministrava em meu coração, eu comecei a fazer uma autoanálise da minha vida com Deus, diante de Deus, e percebi que eu tenho que melhorar e muito. Louvado seja Deus por isso. Graças ao nosso Deus, que ainda não só eu, mas como todos nós, quando estamos diante da palavra de Deus, diante da presença de Deus, nós percebemos isto, que somos falhos, pecadores e somos totalmente dependentes da graça dele, da misericórdia dele, do amor dele. E conseguimos chegar nesta conclusão fazendo uma autoanálise de nossas vidas, que é necessário melhorarmos e melhorarmos muito, para que assim possamos cumprir a plena vontade de Deus. O evangelista Mateus, ele vai narrar que Jesus está em um lugar chamado, conhecido como Getsemane, que é uma palavra que vem do grego Getsemane, que quando nós vamos ver na etimologia desta palavra, o significado dela significa prensa de azeite. Ou seja, para que possamos entender melhor, local de esmagamento para conseguir o suco da fruta. Era um jardim situado no Monte das Oliveiras, em Jerusalém, hoje conhecida como Israel. Para quem não sabe, a oliveira, ela produz azeitona, que prensada produz o azeite. E Jesus, cumprindo o seu ministério terreno, a qual ele sabia qual era o propósito dele, ele sabia o que ele veio fazer aqui na terra, e assim ele cumpriu para a honra e glória do nosso Deus, o Todo-Poderoso. Jesus, sendo Deus, como o próprio evangelista Mateus vai dizer, Emanuel, Deus conosco. Agora, como o apóstolo Paulo também vai dizer, escrevendo aos Filipenses, que ele vai se destituir de toda a sua glória e vai agora habitar em forma humana. Então, nós entendemos que Jesus, ele está habitando numa forma humana, mas ele continua sendo Deus. E Jesus, habitando nesta forma humana, Jesus, ele não cometeu pecado algum. Foi o único que, habitando, né, em uma forma humana, como esta que hoje nós habitamos, não cometeu pecado. Logo, Jesus, 100% homem,
mas 100% Deus. Ele agora, já prestes a ser preso, prestes a entregar a vida dele por amor de toda a humanidade, prestes a se deixar morrer, e uma morte muito dolorosa, que era a morte de cruz, prestes em se deixar fazer maldição por amor de todos nós, ele vai passar por um momento muito difícil lá no Getsemane, ou seja, lá na prensa de azeite. E pegando esta palavra, tendo o nosso Jesus como nosso exemplo, o nosso modelo, aquele que devemos servir e seguir, nós vamos ver que, em alguns momentos, se o próprio Jesus, se o nosso Cristo não ficou isento de passar pela prensa de azeite, louvado seja Deus, eu e vocês, Igreja de Jesus, também não vamos ficar isentos. Mas algo me chamou a atenção e nós vamos aprender muito com Jesus. Mais uma vez, agora dentro desse texto. Quando o evangelista Lucas, lá no capítulo 22 do Evangelho de Lucas, no versículo 44, ele vai narrar a respeito da angústia de Jesus. Ele chega a dizer que o suor de Jesus se tornou gotas de sangue. Tamanha angústia que Jesus, por estar habitando num corpo físico humano como o meu e o seu, ele está passando agora. Mas mesmo angustiado, ele vai fazer questão de separar Pedro, Tiago e João e partir para um período de oração. Vai deixar eles em determinado lugar. O evangelista Lucas vai narrar, né, uma distância de um tiro de pedra, e vai ali orar. E nesta oração, com toda a sinceridade, ele vai falar com o Pai, dizendo: se possível, passe de mim esse cálice. Mas o interessante é que Jesus, ele vai deixar um detalhe bem claro, e isso chamou muito a minha atenção. Ele vai dizer assim: mas que todavia seja feita a sua vontade. Louvado seja Deus. Muitas vezes, nós passamos também por um momento de angústia por estarmos ainda habitando nesse corpo físico, nesse corpo humano, ainda carregarmos conosco a natureza terrena, adâmica, pecadora, caída. Muitas vezes nós nos sentimos angustiados mediante a situação que estamos vivenciando. Muitas vezes nós nos sentimos como Jesus, na prensa de azeite. Louvado seja o nome do Senhor. Mas qual tem sido o meu e o teu comportamento quando estamos angustiados e nos sentindo na prensa de azeite? Jesus, ele, mesmo angustiado,
ele vai para a intimidade, ele vai para o relacionamento com o Pai e vai colocar a angústia dele diante de Deus. E muitas vezes nós fazemos ao contrário de Jesus. Ao invés de dobrarmos o nosso joelho e na nossa intimidade com o Pai, colocarmos aquilo que tem nos angustiado diante dele em oração, nós vamos para as redes sociais desabafar, nós falamos com um, com outro, não que nós não possamos compartilhar a nossa necessidade com os nossos irmãos, porque isso é bíblico. Eu estou dizendo a respeito de um momento de tamanha angústia que, ao invés de tomarmos a atitude, tendo o nosso Jesus, o nosso Cristo, como modelo, o exemplo a seguir, nós tomamos uma atitude contrária. Jesus, mesmo angustiado, ele vai orar. E o interessante é que ele separa 3 dos discípulos, como disse, Pedro, Tiago e João, que enquanto Jesus está orando angustiado diante do Pai, eles vão dormir. Mas isso não vai fazer com que Jesus pare de orar. Sabe o que o Senhor já está falando comigo e contigo? Que muitas vezes, por causa de fulano, de Bertrano e de Ciclano, nós deixamos de ter comunhão com Deus, nós deixamos de nos relacionar com Deus e acabamos perdendo o foco. Nesse momento, Pedro, Tiago e João não vigiaram. E o próprio Jesus vai chamar a atenção deles a respeito disso. Mas Jesus Cristo não deixou de orar ou de fazer aquilo que ele foi chamado para fazer por causa de Pedro, Tiago e João. E muitas vezes nós não queremos mais cantar, não queremos mais tocar os instrumentos, não queremos mais pregar, não queremos mais ensinar, não queremos mais orar, não queremos mais ler a Bíblia Sagrada, não queremos mais jejuar por causa de fulano, Bertano e Ciclano que não estão vigiando. Mas quando nós mergulhamos dentro desse texto, nós vamos ver Jesus, o nosso Cristo, com uma atitude totalmente diferente que muitas vezes nós tomamos nos dias atuais. Jesus Cristo vai chamar a atenção deles que era necessário que eles vigiassem, sim, mas Jesus Cristo não vai parar de se relacionar com o Pai por conta da falta de vigilância dos 3. Louvado seja Deus por isso. Deus está falando comigo e contigo, meus amados, que independente que alguns já não estão mais vigiando, eu e vocês temos que continuar na nossa intimidade com Deus. Eu e vocês temos que continuar no nosso relacionamento com Deus. Eu e vocês temos que continuar fazendo aquilo que fomos chamados diante de Deus. E muitas vezes vamos estar nos sentindo angustiados, mas não podemos parar. Nós estamos vendo isso com o nosso Cristo, com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Como disse o evangelista Lucas, vai dizer que a angústia de Jesus era tamanha que Jesus ele suou e suou gotas de sangue por conta de tamanha angústia que estava sentindo. Louvado seja o nome do Senhor. Aí Jesus chama a atenção de Pedro, Tiago e João e volta para orar. Amados, Jesus Cristo perseverou. Jesus Cristo, mesmo quando Pedro, Tiago e João não vigiaram,
Jesus Cristo estava vigiando. Louvado seja Deus. Mesmo quando Pedro, Tiago e João não oraram com ele, Jesus Cristo estava orando. Deus está falando com alguém nesta vigília de oração. Louvado seja o nome do Senhor. Jesus Cristo estava vigiando, Jesus Cristo estava orando e entendendo que o mais importante é fazer a vontade do Pai, ainda que possa doer, ainda que possa trazer uma angústia tal sobre as nossas vidas. Mas como nosso amado irmão apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, vai dizer que a vontade de Deus, ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável. Ali, naquele monte conhecido como Monte das Oliveiras, tinha diversas oliveiras. E ali naquele monte também tinha uma prensa para que assim, quando, né, colhessem o fruto, né, da oliveira, que era a azeitona pudesse ser prensada e produzir o azeite. Sabe o que Deus está falando conosco? No momento que eu e vocês mais estamos sendo prensados, aleluia, é aí que nós temos que produzir o azeite para a glória do nosso Deus. Ao invés de murmurarmos, ao invés de ficarmos reclamando, ao invés de tentarmos fazer a nossa própria vontade, que eu e vocês possamos entender que é necessário, como prioridade, fazermos a vontade do Pai. Por Jesus Cristo estar habitando num corpo físico e humano como o meu e o seu, ele agora está angustiado. Ele está orando. Pai, se possível, passe de mim esse cálice sem que eu beba, mas que, todavia, seja feita a sua vontade. Olha o exemplo, olha o modelo que devemos seguir, olha o ensinamento, não só na teoria, mas na prática, que o nosso Cristo está nos dando dentro desse texto. Amados, estamos vivendo dias maus e muitas vezes achamos que, por ser a igreja de Jesus, não vamos passar pela prensa. Mas não, quando nós mergulhamos nas Santas Escrituras, nós vamos ver se o próprio Cristo estava no lugar que significa prensa de azeite ali angustiado. Eu e vocês não somos como servos maior do que o nosso Senhor. Como discípulos, aprendiz, não somos maior do que o nosso mestre. Se o nosso mestre passou, eu e vocês também vamos passar. Mas a diferença é como que nós vamos passar. Entendendo que o importante é cumprir a vontade de Deus, glória a Deus por isso. Se entendermos isto de fato, não vamos parar por conta de alguns que, infelizmente, por conta do cansaço, por conta de alguma coisa que aconteceu, perderam a vigilância e dormiram no meio do caminho. Que eu e vocês possamos continuar, possamos avançar e, mesmo sendo prensado,
Aleluia. Louvado seja Deus. Possamos produzir o azeite, o fruto, e assim, desse fruto, produzir o azeite, o melhor azeite para a glória de Deus. Mesmo angustiados, mesmo muitas vezes tristes, mesmo muitas vezes nem tendo vontade de estar aqui reunidos com os irmãos por conta das lutas e das dificuldades, de estar na sua igreja local, reunido com os irmãos por conta das lutas e as dificuldades. Muitas vezes, de estar dentro do seu lar, na sua intimidade, no seu momento com Deus, independente da situação, independente do que ainda pode vir a acontecer. Jesus estava orando e logo à frente ele vai ser entregue na mão dos pecadores. Ele vai morrer, mas ao terceiro dia ele vai ressuscitar. Depois ele vai virar assunto aos céus. E antes de ele virar assunto aos céus, ele vai dizer que vai voltar. E nós cremos nesta verdade. Ele vai voltar para nos buscar. Mas ainda que ele, passando por esse momento de grande dificuldade, ele sentiu o que todo e qualquer ser humano sentiria no lugar dele. Ele entendeu que o mais importante é cumprir a vontade de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Amados, amadas, vamos passar por muitos momentos e momentos difíceis. Vão ter momentos que nós vamos nos sentir sozinhos, na prensa de azeite. Mas entendam o seguinte, que na prensa de azeite, sendo prensado, é para produzir o azeite. E quanto mais a azeitona é prensada, mais produz o azeite. Ou seja, quanto mais eu e vocês somos prensados, mais vamos produzir azeite. E esse azeite, ele serve primeiro para nós, para manter as nossas lamparinas acesas, para mantermos as nossas reservas cheias, e serve também para clarear aqueles que ainda estão em trevas. Sabe o que Deus está falando comigo e contigo nesta vigília de oração? Não pare, porque o Senhor ainda conta comigo e contigo, mesmo passando por essa angústia, mesmo sendo prensado, mas continue produzindo o azeite, que por intermédio desse azeite, você vai manter a sua lamparina acesa, você vai estar com a sua reserva cheia, aleluia, e você ainda vai clarear a vida e a vida de muitos. Mas entenda o seguinte, não pare. Fulano, Bertano e Ciclano desistiram, não vigiaram, dormiram no meio do caminho. Aparentemente, você está pensando que está sozinho por conta da situação que está enfrentando. Mas Deus está falando. Continue fazendo aquilo que tu foi chamado para fazer. E entendendo que o primordial é cumprir a vontade de Deus. Foi o que nosso Cristo entendeu, praticou e viveu. E assim, o nome do Senhor continuou sendo glorificado. E por intermédio do nosso Cristo,
é que nós estamos aqui hoje, lavados e remidos no sangue dele, porque ele não desistiu, ele perseverou, ele entregou a sua vida por amor de todos nós. Morreu, ao terceiro dia ressuscitou e hoje vive e reina para todo sempre. E vai voltar para nos buscar, meus amados. Então, ainda que você esteja na prensa, produza o azeite para a glória de Deus. Eu deixo essa palavra no coração de todos e assim agradeço a minha rica oportunidade em nome de Jesus Cristo.